Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é Em Busca de Resultados. E quem vai participar hoje é a coordenadora acadêmica Roselaine Reis. Bom dia, Roselaine, tudo bem? Bom dia, Cris, um prazer estar com você aqui, com todos os nossos telespectadores, quem sabe levar resultado para eles, né? Com certeza. Eu posso te chamar de Rose, né? Fica à vontade, mais fácil, né? Mais fácil. Rose, eu queria saber o que é uma gestão profissional e pessoal? Olha, quando a gente fala em gestão, nós vamos começar a falar, vou fundamentar primeiramente. Nós temos 3 áreas específicas. Nós temos a área operacional, a área tática e a área estratégica. Então, quando eu vou falar de uma gestão, eu falo de uma gestão não só empresarial como profissional, até porque a nossa categoria de corretores, nós temos empresas, que são as imobiliárias, e temos os profissionais autônomos. Existe uma gestão só para empresas? Não. Existe uma gestão profissional, então eu preciso preparar todas as minhas ações. Quando eu falo da área operacional, eu estou falando da minha ação direta. Quando eu vou para a rua, quando eu vou conhecer o imóvel, se for as imobiliárias, quando eu coloco os corretores efetivamente para captar os seus imóveis, quando eles vão conhecer, levar em visita. E o profissional a mesma coisa. Quando eu vou falar na área tática, eu vou falar de como eu vou definir essas visitas, como é que eu vou mapear essas minhas áreas. E quando eu falo de planejamento estratégico, aí eu já estou falando de longo prazo. Aí eu já estou na busca de um planejamento efetivo. Eu me planejei efetivamente, estrategicamente. Qual é aquela área que eu mapeei? Por que eu quero aquela área? Qual que é aquele imóvel? Qual é o nível de clientes que eu vou atrair com aquele imóvel? Então, quando nós falamos de gestão, eu preciso saber qual o público que eu quero atingir. E eu começo a separar isso nessas 3 áreas. Primeiro, a operacional, taticamente, como que eu vou definir, e estrategicamente, aquela questão de longo prazo, que é quando eu vou buscar, não existe um resultado imediato, Cris. Existe um amadurecimento, né, para que eu possa colher aquilo que eu vou estar plantando. Então, vou começar a mapear, ver qual o tipo de cliente que eu quero atender. Nós sabemos que existem imobiliárias que elas trabalham regionais e outras que conseguem atingir num campo maior. Né? Nacional. Isso, exatamente, regional. Então, como que eu vou definir isso? Então, isso é uma questão de estratégia. E depois eu vou fazendo as definições. Então, gestão é a mesma coisa, que planejamento? Semelhante, é que o planejamento ele requer um pouco mais de tempo. O planejamento ele está atrelado à questão estratégica, né? E a gestão é a junção da ação, das definições e do planejamento. Entendi, Rose. Então, quais as principais ações que propiciam aos corretores de imóveis atingir os resultados positivos na negociação? Tanto o profissional autônomo como o dono de imobiliária, por exemplo. Sim, vamos falar de uma maneira geral. Isso, que eu acho que é até melhor, né? Para que todos possam entender. Bom, primeira coisa, quando a gente fala disso, eu preciso entender o perfil e conhecer o meu produto. Falamos um pouco antes, né, da entrevista, né, sobre os 3 P's aí, né, de produto e pessoas. E aí, o que eu vou falar? Primeiro, o meu produto. Qual que é o meu produto? Eu vou levar um sonho, mas um sonho que vai se materializar. Um apartamento, numa casa, num terreno, né, um imóvel, seja qual ele for. Só que nesse momento eu preciso ter conhecimento específico. E eu já ouvi alguns profissionais falar assim, olha, não consigo atingir, quais seriam os itens, por que o outro vende e eu não vendo tanto? Por quê? Porque requer conhecimento. E esse conhecimento eu não preciso buscar distante, eu vou buscar efetivamente no meu imóvel, conhecer ele detalhadamente. E não só o meu imóvel, mas sim a sua região. E aí eu diria que é importante ter parceria. Por quê? Muitas vezes, quando você vai levar, existe aqueles mas, né? Gostei, mas... E aí, naquele momento, começa a colocar alguns empecilhos. Os obstáculos que vêm. Agora, eu preciso ter essas estratégias com parcerias, porque, às vezes, aquele obstáculo eu consigo suprir. E aí, nesse momento que eu vou começar a atingir, né? Agora eu começo a buscar efetivamente esses itens. Outra coisa que eu acho importante, entender a diferença entre preço e valor. Né? Eu sei que preço é aquilo que cabe efetivamente no bolso, né? Que está no meu orçamento. Só que quando nós falamos de um imóvel, nós sabemos que não é alguma coisa que você vai e compra todos os dias, a não ser os nossos investidores, né? Esses têm, né, uma frequência maior. Mas existe uma busca por aquilo. Então, requer uma preparação e até um tempo para adquirir. Agora, o valor que aquilo tem é muito maior do que o preço. Você está falando do valor sentimental. Exatamente. Então, aquele valor, agora, ele gostou, e aí muitas vezes o corretor fica, né, nossa, consegui levar, mas vou perder a venda por causa do preço.
Mais uma vez as parcerias. Será que eu não posso oferecer ali alternativas para que possa caber no bolso dele? Eu tenho que ter conhecimento da área financeira, sobre empréstimo, sobre consórcio, sobre cartas de crédito. Então, mas eu tenho conhecimento só de imóvel, mas eu também tenho que ter um conhecimento da minha área financeira para que eu possa atender o meu cliente. Não só naquele produto, mas todos os outros artifícios para que eu possa fazer com que ele feche o meu negócio. Ele tem que estar 100% informado em relação à condição do imóvel, a condição da pessoa que vai adquirir o imóvel, e tem que ter aquela empatia com ele também. Exatamente. É porque você está falando do valor sentimental, ele tem que saber o que ele está sonhando, o que ele está desejando, não é isso, Rose? Exatamente. Muitas vezes quando você fala de família, né, com filhos, ele quer um espaço e tal, tudo que tem ali. E o interessante é que o corretor é uma das poucas profissões, viu, que eu consigo atender os dois lados, né? O que compra e o que vende. Com certeza. Então, aí você tem a questão de um custo, né, do preço, e eu tenho o valor daquele, né, que existe para ele sempre é muito baixo e para o outro sempre é muito alto. Então, é ter esse entendimento, né, efetivamente do que é esse valor sentimental e também atender naquele dentro do preço específico. Outra coisa que eu acho muito importante, a questão do perfil profissional, da valorização do corretor. Ele precisa ter, ele é um intermediador, ele está prestando um serviço, né, porque o produto não é dele, não. Né, mas ele está fazendo... Pode até ser pode até ser, também. Mas não é, mas geralmente não é. Então ele está fazendo uma intermediação, ele está fazendo um serviço, ele precisa ter essa valorização. Sim. E essa sua valorização, efetivamente ele está preparado, porque tanto de um lado quanto do outro requer essa questão de negociação e requer a questão de documentação. Sim. Também. Então, ele é um profissional que eu até, né, gostaria de citar que existem inúmeras maneiras de cada vez mais ele se capacitar e procurando meios de se valorizar. Efetivamente, né? Não sou apenas um corretor, não, eu sou um corretor e vou te trazer todas as informações necessárias, tanto para o lado de quem está comprando, como para o lado de quem está vendendo, efetivamente. Valorize-se, né? Crie um perfil do seu profissional. Tenha segurança das suas informações, exatamente, né? Eu preciso ter essa segurança e passá-las com conhecimento, Uhum. né? Fundamentá-las, principalmente. Eu acho que já são alguns itens que já dá para melhorar um pouquinho e ele começar a buscar seus resultados. E também passar a confiança, né? Com certeza. Que é o ponto-chave da negociação, exatamente. Né? E é possível realizar uma avaliação de desempenho de competências? E o que ela pode proporcionar? Olha, essa avaliação, quando eu falo de desenvolvimento de competências, né? Hoje nós estamos numa questão de gestão de resultado, meritocracia. Sim. Então, eu fiz, eu ganho, né? Então, existe sempre essa busca. Isso contribui? Sem dúvida. Né? É necessário, quando eu vou começar a fazer um planejamento efetivo, para que eu possa buscar esses resultados expressivos. Então, como é que eu vou desenvolver isso com o meu produto final, que é a venda, a intermediação. Então, eu vou fazendo essa valorização e vou buscando efetivamente esse valor. Quando você pergunta da valorização, eu preciso ter busca de conhecimento para que eu possa efetivamente levar. E quando eu vou falar, ele vai perceber que eu tenho entendimento. Porque muitas vezes, hoje em dia, nós estávamos até conversando um pouco antes, né? Quando você fala com as pessoas já têm conhecimento. A internet é um meio de informação, né? Que a gente vai entrar nisso. É uma das ferramentas Isso. Então, eu clico lá, ele já sabe. Não, mas eu ouvi ou eu li. Não, mas você leu. Agora eu vou lhe mostrar efetivamente como é que funciona, né? Vou fundamentar. E aí, nesse momento, ele vai tendo essa valorização. E aí, nessa busca, você vai vendo a diferença dele buscando esses resultados, né? E cada vez mais na meritocracia. Eu fiz, eu ganho. E aí, ele passa a ser não só indicado. Eu ouço, né? Muitos falam assim, você pode me indicar como um corretor. Não precisa de indicação. O seu trabalho vai ser tão efetivo que você não vai se encerrar numa transação. Você vai se tornar um consultor imobiliário. Então, toda vez que eu tiver necessidade de saber alguma coisa do mercado, eu vou buscar aquele que me atendeu. Que atendeu bem. Exatamente. Que tem informação. Exatamente. Então, eu não vou buscar uma outra imobiliária, eu não vou buscar um outro corretor. É com ele que eu vou buscar. Porque todo o atendimento, ele não encerrou. Não encerra quando eu entrego a chave. Não encerra ali. Eu tenho constantemente atualizações para fazer. E principalmente se é venda, quando eu tenho novas oportunidades, por que não buscar?
e oferecer, né? Você adquiriu, você não gostaria de conhecer outro, uma ótima oportunidade, uma nova área. Eu acho que isso que é a questão de um vínculo, né? Não é uma coisa isolada, é essa valorização, é ter um acompanhamento, não é uma coisa única de aquisição de um imóvel, pronto, tem a casa própria. Não, é uma questão de mercado. Hoje o mercado imobiliário... Ele é exigente, Ele né? é muito exigente. E nós temos uma superação, nós queremos crescer, nós queremos conforto. Então, cada vez que você puder levar para o seu cliente algo melhor, que ele não fique em um só, que ele possa estar cada vez mais melhorando. Comprou uma casa própria, se ele quer ter uma alocação, se ele quer ter uma renda extra através de um aluguel, se ele quer ter um apartamento na praia, uma casa de campo. Então, eu não tenho um cliente uma vez. Eu sou um consultor imobiliário, eu consigo dar uma sequência no meu trabalho. Que, aliás, o corretor hoje ele não é só um corretor, ele é um consultor mesmo, Exatamente. Né? E assim, você falou da internet como uma ferramenta. Explica mais, Rose, porque existem outras ferramentas, cursos, Sim, hoje em faculdades, enfim, que o corretor ele tem que se preparar para o mercado, né? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento, não ter Exatamente. preguiça, não ficar parado, porque também as mudanças de informações, elas correm com bastante frequência, né? Sim. Então tem que ficar bastante ligado. Bem antenado, né? Que as pessoas falam. Você falou em ferramentas. Bom, vamos começar com conhecimento. Existem cursos profissionais, né, de graduação. Existem cursos de gestões específicos que vai te auxiliar na gestão, que foi uma das primeiras perguntas que nós começamos a falar. Agora, com o avanço de tecnologia, de ferramentas, Cris, nós temos tudo na palma da mão. Tudo. Né? Então, antigamente, você se deslocava para poder ir em alguns lugares. Hoje, eu digo que é o seguinte, hoje é tempo. Então, o que você for vender, você vende tempo. Então, hoje em dia, a pessoa não pode falar assim, vou ver alguns imóveis. Ah, você tem que tirar à tarde. Imagina São Paulo. Uma sexta-feira após as 16 horas. Eu não consigo. Você não consegue sair do lugar. Se deslocar. Então, eu tenho essa ferramenta. E de duas maneiras. Nós vamos falar na primeira, né? Existem aí aplicativos que podem auxiliar muito. Desde gestão, viu? Você pode chegar no imóvel, você fotografa hoje a câmera de um celular, né? Eu acho que os nossos corretores precisam investir nessa tecnologia, né? E você precisa ter instrumentos para que isso facilite o seu trabalho. É ganho de tempo, né? Você vai lá, conhece... E aí você fotografa, nesse momento você já consegue colocar no ar, o seu cliente já consegue visualizar e você já consegue colocar contatos, que existem várias redes sociais que você consegue atender. Ali você pode já começar a mostrar o imóvel. Se você conseguir se encontrar com o cliente, é melhor, né? O atendimento ainda o atendimento pessoal não está descartado, Só né? que você senta com ele e antes de levá-lo em vários imóveis, se deslocar para isso, você consegue mostrar através de ótimas fotos para ele aquilo que realmente ele deseja. Ele classifica. Chegamos na visita. Começa a olhar, será que cabe aqui a minha cama, o meu armário? Cris, tem aplicativos que você aperta ali e você consegue fazer essa medida. Mobiliar a casa. Exatamente. Deixar de acordo com o que ela está sonhando. Exatamente como ele sonha, saber se aquele imóvel consegue colocar ali. Não precisa mais andar com uma trena no bolso, né? Nós temos a trena virtual. Você pode até andar, mas... Pode, né? Mas você tem isso mais facilitado. Existem aplicativos também... Porque as pessoas são muito visuais, né? Exatamente. Existem aplicativos também que você consegue saber da questão de posição do sol, através até de uma bússola que você também tem, virtual. Existem também outros aplicativos que você consegue conhecer o bairro. Então, além de você ter o conhecimento, como nós falamos antes, né, tem que conhecer o imóvel e a sua região, mas ele consegue verificar quais os tipos de eventos que acontecem ali, para não ter aquelas surpresas, né? Me mudei depois de algum tempo, tem um barulho. Tem uma festa do vizinho. Exatamente, tem show ali, às vezes até de igreja, o pessoal reclama, né? Você consegue ter tudo isso daí, e são ferramentas simples. Que maravilha, né? Na palma da mão, que vai lá e auxilia bastante. Sem surpresa para ninguém, né? Exatamente, são tecnologias que vêm para nos auxiliar. Que auxiliam, de Exatamente. Verdade. Rose, a gente acabou de receber 2 perguntas aqui no... Vamos lá. Via online. Ó, a primeira é da Suzana dos Santos, via YouTube. Eu não sei se você vai conseguir, mas vamos lá. Tenho 2 sobrados que meu esposo construiu, novos, com 137 metros quadrados. Já faz 1 ano que ela não consegue negociar esse imóvel. Ela quer saber qual o procedimento. Bom, o procedimento seria ela poder verificar toda a região, né? Porque ela já tem um imóvel bom, pelo que ela me falou. Sim, então, 130, é bastante. Bastante, né? Grande, sobrado. Se ela construiu, eu imagino que ela colocou ali o melhor. O melhor. Né? Então, primeiro, além dela colocar as qualidades que tem dentro do seu imóvel, vamos colocar tudo que tem na região.
tudo que pode contribuir ali. E agora, escola, pandemia, exato, faculdade. tudo aquilo. E aí você vai ver qual é o seu público-alvo de acordo com o seu bairro. Será que eu quero um casal jovem? Será que eu quero solteiros? E aí você começa, então... Identificar pontos. Exatamente. Quando você coloca isso para anunciar, você já vai colocar as características do seu bairro, porque você já vai puxar exatamente o cliente específico do seu bairro. Então, quando você busca isso, no próprio anúncio, né, você coloca itens que você vai chamar o público que vai morar ali. Olha só que dica bacana. É. Mais um, o Rosé Luiz Araújo, ele é aqui da capital. Ele quer saber como faz para adquirir essa especialização. Você já tinha falado, faculdades e tal, mas a gente vai retomar então. Ok. Como se manter atualizado no mercado? Ele quer saber. Bom, eu estou aqui no seu conselho, né? Nós já temos aqui, eu sei que tem hoje o Cresce Esclarece, tem o Ponto de Partida, nós temos a Quarta Nobre. Sim. Então, eu não sei se já tem a utilização de todas essas ferramentas, gostaria até de parabenizar aqui, né, o conselho, porque realmente ele está preocupado. E vejo constantemente, né, colegas de áreas diferentes que acabam trazendo dicas, né, e efetivamente informações necessárias para o seu dia a dia. Agora, existem inúmeros outros cursos que podem lhe auxiliar justamente nessa prática, né, de mercado. Você não precisa ir somente para uma área específica de uma graduação, mas existem alguns outros cursos livres, cursos de extensão que serão direcionados, nós estávamos até conversando, né, direcionados para a área imobiliária e principalmente para a área de gestão, porque existe uma questão que de vez em quando vem a crise do mercado imobiliário, né, e eu brinco que eu tiro o S. Seja criativo. Crie, né? Por que crise, né? A crise, ela vem no momento de oportunidade. Sim. Ela não chega para os dois lados. Ou ela beneficia quem vai comprar, ou ela vai beneficiar quem vai vender. Sim. Então, o corretor nunca vai ter crise. Né? Existe um momento econômico, nós sabemos que existe, de impacto, mas você vai criar. E essa é uma questão de proatividade. Quando eu vou ter essa criatividade de verificar o momento e buscar. Então, o que eu diria? Utilize as ferramentas que você tem, já do próprio conselho, gratuitamente, né? Só aqui nós já temos 3 ferramentas que vai te trazer. Busque cursos de extensão específicos. Se ainda não tem uma capacitação de graduação, busque gestão. Tem alguns cursos específicos, processos gerenciais. É um curso excelente. Maravilhoso. Muito bom, porque ele trata de toda a gestão e ele direciona você exatamente como profissional, empreendedor, ou como empresarial, né, caso você queira ter aí uma empresa. Então, aí depende dele a transformação, né, Rose? Com certeza. Aí é uma questão de nativo. Você precisa ter uma inovação. Inovação. E tem uma diferença muito grande, Cris, que eu gosto sempre de comentar, sobre motivação e entusiasmo. Sim. E quando a gente fala de empresa, né? Ah, mas eu estou desmotivado, né? Então, o que a empresa está levando para... A palavra já diz, motivação. Então, a empresa tem que colocar itens ali que motivem os seus colaboradores à ação. Esses motivos podem ser salários, podem ser benefícios, podem ser condições físicas, estruturais, né? Vários itens. Agora, o entusiasmo. Até mesmo o curso, né? Sim, quando tem, algumas têm, né? Pagam os cursos, beneficiam. Agora, e o entusiasmo? É o eu. Você. Como que eu quero, né? Eu preciso querer. E essa necessidade, só você tem essa proatividade, né? Eu preciso querer. É a profissão que eu quero? Estou disposta a isso, né? Então, comece a avaliar efetivamente. Então, você tem que ter esse dinamismo, e principalmente o corretor. Ele vai lidar com pessoas. Né? Todos os dias. Agora, por trás dessas pessoas, ele vai lidar com finanças, ele vai lidar com dinheiro. Então, ele tem que ter os 2 entendimentos, das pessoas, da questão de sentimento e financeiro, porque isso abala. E aí eu busco que ele precisa ter um conhecimento geral. Eu preciso saber como é que está o nosso país. E tem a parte do direito também, né, Rose? Ele tem que estar por dentro das leis, né? Isso muda constantemente. Isso muda, é uma questão de atualização. Então, eu preciso ter conhecimento geral, como está o meu país economicamente, como está meu país politicamente, para que eu possa conduzir as minhas negociações de forma a atender à necessidade do meu cliente. Agora, Cris, tem cliente que não sabe o que ele quer. Tem isso também. Né? Ele chega, ele pede, às vezes o corretor sai, anda, mostra, e parece que não foi nada, porque ele não sabe. Então, comece a perceber, pelo gesto,
com quem ele vai, o que conversa, pergunte quais são os seus planos, né? Você quer estudar, eu quero estudar fora e tal. Então, pelo que você fizer uma entrevista com ele breve, você já começa a direcionar, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Ele está precisando de um direcionamento. Direcionamento. Então, o corretor, ele também passa a ser um consultor aí, né? Um pouquinho de coach, né? Psicólogo. Um coach aí um pouquinho, para que ele possa efetivamente estar atualizando, né? E verificando qual a necessidade do seu cliente. Não só atender ele, mas satisfazê-lo, porque aí ele não vai se sentir enganado, né? Sim. Poxa, eu nem sabia que era isso realmente que eu queria. Né? E acertou. Que bom. Rose, você tinha falado anteriormente que existe uma diferença entre gestão, planejamento e tem alguma diferença também com organização? Então, a gestão é quando você tem aquela questão de levar o seu dia a dia. O planejamento, ele está dentro do estratégico, aquela visão que eu vou ter de longo prazo, né? E a organização é de que forma que eu coloco isso. E quando nós falamos isso, nós falamos em cenários. Tá. Isso, nós temos 3 tipos de cenário. Nós temos geralmente o cenário realista, que é o que nós estamos vivendo. Sim. E quando você vai fazer um planejamento, você precisa planejar pelo menos de 2 maneiras. Fazer um cenário pessimista e um otimista. Tá. Quando eu falo de um cenário pessimista, eu vou trabalhar de maneira que eu vou ter um custo maior, as minhas despesas serão maiores e as minhas receitas menores. E quando eu falo de um cenário otimista, eu terei as minhas receitas maiores, as minhas entradas e as minhas despesas menores. Então, eu vou fazer esse planejamento. E aí, na minha gestão, é o meu dia a dia e da maneira que eu organizo. Entendi. Ele é um conjunto de gestão, mas eu preciso ter essa visão. Para não ser pego... e a negativa. Exatamente, para não ser surpreendido. E as ações, Cris, têm que ser diferentes. Entendi. A ação que eu tenho num cenário otimista é de uma maneira e num cenário pessimista é outra. As pessoas, às vezes, elas querem resultados diferentes fazendo todo dia a mesma coisa. Não vai conseguir. Rose, chegaram mais 2 perguntas aqui. Olha, que beleza! A Suzana dos Santos, via YouTube. Aqui onde eu moro, as oportunidades de emprego e estágios não são fáceis. Há muita falta de oportunidade, infelizmente. Ela quer um caminhozinho. Bom, a questão da oportunidade depende realmente da região, né? Por que não, talvez, procurar um empreendedorismo, né? Então, se eu estou buscando estágio, qual é a área específica que eu estou procurando estágio? Será que eu não posso empreender nos dias de hoje? Nós sabemos que aquele mercado de carteira assinada, ela está com os dias um pouco contado, né? Até por uma questão da luta, da previdência. Mas se você realmente tem o desejo de querer trabalhar numa empresa, de colocar, comece a verificar a possibilidade, talvez, de um deslocamento. Se você está muito próximo, né? Poxa, eu não consigo aqui perto. Você já pensou em talvez se distanciar um pouco, né? E tentar buscar algo melhor? É um pouco de sacrifício, mas tem um objetivo a ser alcançado, mas né? eu não diria que seria algo novo, sabe? Também um desafio. Um desafio. Exatamente. E nós somos movidos a desafios. Então, quando eu começo a colocar especificamente, você vai começar a ver que seu horizonte irá ampliar, né? Aquele medo de sair, eu quero do lado, quero ficar aqui, é minha região. Perca isso. É verdade. Nós precisamos buscar esse desafio. Seja proativo, né? Sim. Vá à busca, inove e também verifique, né? Estou procurando estágio. O que você está verificando? Verifique como é que está o seu currículo academicamente. Quem sabe a gente pode melhorar um pouquinho. Até me coloca à disposição se você quiser depois. Sim, depois você deixa seus contatos no final. Isso, deixa os contatos. Se alguém quiser, pode passar. Nós, academicamente, poderemos auxiliá-los nesse sentido. Com certeza, Rose. Mais uma pergunta aqui. Isabelle Pereira, ela quer saber qual a sua dica para pessoas que querem começar na profissão de corretor de imóvel. Olha, bom, a primeira dica que eu já falei, né? Você vai lidar com pessoas, com pessoas, né? Então, você precisa gostar de estar com pessoas, né? A questão da empatia, que você mesmo falou, né, Cris? É sentir, né, que realmente o que a pessoa está buscando. E aí eu falo, busque um pouco de conhecimento nessa área. Comunicação é fundamental, a questão da comunicação, né? Saber se expressar, estar sempre positiva, estar sempre disponível. Sim. Nos dias de hoje, né, você não pode ficar taxativo com horários, né? Hoje, com rede social, você consegue estar o tempo todo online, né? Então, você consegue estar atendendo essa questão. Então, inicie comunicação, seja proativo, busque conhecimento, né? Busque estudar essa questão de cenário, que área você quer trabalhar. Olha, eu me dou bem com mais uma terceira idade, eu me dou bem mais com família, com crianças, eu gosto de jovens. Então, direcione efetivamente o tipo de mercado que você quer atingir.
que aí vai ficar muito mais fácil, você vai fazer o que você gosta, e nada melhor do que você trabalhar no que você gosta, você né? gosta. Você vai ganhar e ainda está fazendo o que você gosta. E vai olha se que divertir, coisa boa. entre aspas. Oh, olha que coisa boa. Rose, mais uma pergunta aqui. O Tobias Quixabeira, via YouTube. Ele é um posicionamento dele. O corretor de imóveis é visto como uma pessoa que ganha dinheiro fácil. Só que as pessoas não entendem que existem muitas responsabilidades, e é verdade, né, Rose? Sim, são muitas mesmo, né? Nós vamos puxar, você falou da parte do direito, né? Sim. Existe uma questão de documentação obrigatória que tem que ser tirada. Então, se o corretor não fizer isso e der algum problema nessa negociação, a parte requerente, ela pode até processar o corretor. Então, ele não ganha dinheiro fácil, não. Ele ganha dinheiro muito suado e muito difícil. Porque, olha só, ele tem a busca do imóvel, ele tem a questão do levantamento da documentação do imóvel, ele tem a questão da assessoria financeira que ele pode dar, né? Da questão de um banco, de um financiamento, de uma carta de crédito. Ele tem toda uma questão de preparação da busca do imóvel, aquela questão das parcerias que ele pode trazer e poder entregar. Gente, como que é um dinheiro fácil alguém que pode realizar o seu sonho de aquisição de uma casa própria, de abrir o seu negócio, de ter o seu espaço, de aumentar a sua rentabilidade, porque nós temos os investidores, isso é sua renda. Então, naquela compra e venda, existe uma comercialização e um ganho. Isso não é dinheiro fácil, esse é um trabalho digno, merecido e tem que ser valorizado. Por isso que eu digo, o profissional já precisa se apresentar de maneira que ele já coloque o seu posicionamento. Olha, eu sou um consultor imobiliário, um corretor, e eu vim aqui para lhe auxiliar. Eu vou resolver a sua situação, se você quer comprar, se você quer vender ou se você quer alocar. Desde que ele passe os itens, por isso que, né, foi aquela dica, tenta descobrir. E que trabalho, né, Rose? E olha, não é fácil não, viu? Atender as duas partes ali, intermediar. Corretor é muitas coisas. E, Rose, voltando numa questão aqui, em relação se você acredita que uma pesquisa focada e uma análise mercadológica contribui também para esse processo? Direciona, né? É fundamental. Nós precisamos trabalhar com essas ferramentas, né? Então, as pesquisas mercadológicas, elas nos auxiliam muito nessa questão do direcionamento para que você possa ter buscas específicas e já trazer ganho de tempo. Né, o que eu preciso ter, e aí você já busca aquele resultado de maneira imediata. Ela só contribui. Contribui. Exato. E quais são as vantagens e desvantagens que o profissional enfrenta? Você já falou algumas, né? Mas vamos focar mais nisso. Que enfrenta na busca de um resultado planejado. Porque tem as vantagens e as desvantagens, né? Sim, quando a gente fala em planejamento, pensa, não, você planejou, está tudo resolvido, só tem vantagens. Realmente, tem muitas vantagens, você consegue ter acompanhamento. Só que muitas vezes, na questão da busca pela meta e do resultado, eu esqueço do como. O como é o processo. Porque nós já ouvimos muitas vezes falar assim, olha, em time que se ganha não se mexe. Peraí, mexe sim. Eu preciso saber por que está ganhando, para que eu possa intensificar o meu esforço, o meu investimento naquele item, ou naquela pessoa, ou naquele departamento, para que eu possa ampliar ainda mais o meu resultado. E se eu tiver isso só planejado, ele só vai buscando o resultado. Então, a desvantagem é quando eu não reparo no como, que é o processo em si. Entendi. Então, é importante... Claro, eu não vou falar para você não planeje, eu ensino isso, tenho que planejar, mas não esqueça de olhar o como, de acompanhar o processo. Se eu tinha um valor e eu superei, opa, por que eu superei, né? E vou verificar os itens, né, que fizeram essa superação efetiva. Rose, a gente está terminando o programa agora. Você quer deixar uma última palavrinha sua, Rose? Gostaria de falar, principalmente porque o nosso colega falou que não é reconhecido, né? Olha, vocês são reconhecidos sim, é uma profissão incrível, né? Que realiza o sonho de todos. Todo mundo utilizou um corretor um dia. Você mora em algum lugar, né? Com certeza. Então, alguém intermediou esse seu trabalho. Então, aqui eu já agradeço, né? A intermediação que ocorreu por todos os lugares onde eu estive em moradia, né? E olha, vista-se especificamente com uma roupa proativa. O que é a roupa proativa? Não existe a questão de vestir a camisa. Eu falo que hoje em dia você tem que tatuar a marca no corpo. Nossa, mas você está falando que eu vou trabalhar 24 horas? Não, em tudo que você falar, em tudo que você vestir, né? Seja proativo, busque resultado. Tire o S da crise, crie e vamos buscar e conseguir grandes resultados. É o que eu desejo para todos os corretores que estão nos assistindo. Você quer deixar um e-mail seu de contato, Rose, para as pessoas falarem com você? Sim, podemos deixar. Olha, é Roselaine, @collis, collis.com.br.
Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Gostei muito da sua participação aqui. Agradeço a participação de todos e aguardo vocês na próxima semana.